Olá, seja bem-vindo a mais um Academia. Hoje no programa nós vamos falar sobre as mulheres indígenas e o salário maternidade. A dissertação é da mestre em Direito, Estado e Constituição, Fabíola Araújo. Mulheres indígenas e salário maternidade. A colonialidade das decisões judiciais. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, como requisito parcial para obtenção do título de mestra em Direito, Estado e Constituição. Orientadora, professora doutora Ela Vieco V. de Castilho. E para o debate que acontece no segundo bloco, estão aqui o doutor em Antropologia Social, Gustavo Hamilton Menezes, e a mestre em Direito, Thaís Riedel. Obrigada, doutor Gustavo, pela sua presença aqui no Academia. Obrigado também. Satisfação participar do programa. Obrigada, Thaís. Uma honra. Bom, então vamos entender melhor o assunto da dissertação. Confira um rápido resumo da pesquisa. A pesquisa analisa os sistemas normativos utilizados pelo Poder Judiciário em litígios sobre o salário maternidade a mulheres indígenas menores de 16 anos. Foram analisadas decisões dos 5 tribunais regionais federais brasileiros num período de 10 anos, a partir da entrada em vigor no Brasil da Convenção número 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais. Fabíola, agradeço também a sua presença aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite e agradeço também aos debatedores por estarem aqui hoje. E o tema tão interessante, bacana, falando sobre mulheres indígenas e o salário maternidade. Então, eu queria, na verdade, entender um pouquinho sobre o que se trata essa dissertação, Fabíola. Então, a intenção da dissertação é justamente pesquisar quais são os fundamentos que levam as decisões judiciais, né, tomadas pelo Poder Judiciário, a concederem ou a denegarem esses pedidos feitos pelas mulheres indígenas. Na prática, como é que funciona? Normalmente elas têm esse direito ou não? Então, normalmente as decisões judiciais elas não concedem esse direito. Né? Existe a principal celeuma que está sendo tratada aí na dissertação, é justamente uma contradição entre 2 artigos da Constituição, um que prevê a idade mínima de 16 anos para o trabalho e outro que prevê, então, o respeito à organização social e os costumes das mulheres indígenas. Né? E aí, como elas se casam mais cedo, então pleiteiam, não conseguem administrativamente e partem para o pedido judicial. Uhum. E por que você escolheu esse tema, Fabíola? Porque é um tema tão diferente, né, de ser discutido, na verdade, de ser estudado na área acadêmica, né? Uhum. Eu já faço parte de um grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa Muitará, sobre direitos étnicos, lá da UNB. Ele é coordenado pela professora Ela Vieco e já desde 2009 eu já me debruço sobre o tema indígena, e também sobre o feminismo, né? Então as questões ligadas às mulheres. E aí, no meio dos debates, das discussões, também nas disciplinas ministradas pelo grupo, surgiu nos debates com os alunos. E aí foi um tema que eu me interessei bastante, já venho pesquisando há um certo tempo. E aí, então, consegui escrever, né, estudar no âmbito do mestrado esse tema. E a metodologia, você se baseou nas decisões judiciais para escrever essa dissertação? Isso. Como acredito até que a maioria das dissertações, né, partir então de uma pesquisa bibliográfica, né, então que percorreu então todo o trabalho. Como o tema é um pouco restrito, eu fiz uma pesquisa exploratória antes para saber da abrangência dessas decisões judiciais. E, inclusive, essa pesquisa exploratória me ajudou até a definir melhor como que eu adotaria a metodologia de todo o trabalho. E aí, em seguida, então, eu parti para a análise das decisões judiciais. E eu também me baseei muito na literatura latino-americana. Acredito que foi uma literatura que me possibilitou compreender melhor a nossa situação enfim, me ajudou bastante no desenvolvimento do trabalho. E você teve algum contato direto com mulheres indígenas? Sim, com várias mulheres indígenas. Mas, curiosamente, existem poucas decisões que versam sobre esse tema no âmbito dos tribunais regionais federais, porque foi o meu foco. O ideal seria fazer uma análise em todo o Poder Judiciário, mas aí ficaria um pouquinho inviável
para uma dissertação de mestrado. Então, eu me baseei nos 5 tribunais regionais federais e aí eu verifiquei que existem poucas decisões sobre esse tema. Na verdade, o acesso a esses tribunais pelas mulheres indígenas não é tão frequente. Aí eu até coloquei algumas suposições de por que isso acontece, né? Talvez por uma conformação com a decisão de primeiro grau, talvez por um desconhecimento da possibilidade desse direito, ou mesmo por uma dificuldade mesmo de contratação de advogado, né? Enfim, de acesso mesmo ao tribunal. De conhecimento até, né? De conhecimento. E teve alguma curiosidade durante a sua pesquisa que você quer dividir com a gente? Olha, me chamou muita atenção o fato de as decisões judiciais se basearem muito em compreensões genéricas, né? Então, foram principalmente na seara dos costumes dessas mulheres indígenas. Então, o que me chamou bastante atenção foi o fato de essas decisões judiciais se basearem basicamente em pré-compreensões, né? E, por exemplo, não tomarem em consideração os laudos antropológicos que realmente fazem uma verificação dos costumes desses povos. Entendi. Bom, Fabíola, agora que a gente já entendeu então melhor o tema, fica à vontade para apresentar a conclusão da sua dissertação para a gente. O principal debate se faz entre um dispositivo da Constituição que estabelece uma idade mínima de 16 anos para início do trabalho, com a permissão do trabalho pelo aprendiz a partir dos 14 anos. E, de outro lado, a Constituição, ela também reconhece a organização social, os costumes e os usos dos povos indígenas, ou seja, reconhece ali que os sistemas normativos dos povos indígenas. Então, existe realmente esses 2 direitos previstos na Constituição, e aí esse que trata dos povos indígenas. Eu verifiquei que ele tem uma natureza de direito fundamental, né? Só que acontece que as decisões judiciais, elas não se baseiam nesses direitos específicos dos povos indígenas. Tratam basicamente os argumentos apresentados nas decisões judiciais, eles se baseiam basicamente nesse artigo que fala dos 16 anos e em outras normas genéricas, né? Não utilizam o arcabouço normativo que trata especificamente dos povos indígenas. E aí, com base nisso, com base nessa discussão ou nessa suposta divergência constitucional, eu me debrucei, então, na análise da bibliografia, que me ajudou a estabelecer alguns marcos, os marcos teóricos da minha pesquisa, e então, na sequência, eu fiz a análise das decisões judiciais. Então, nas conclusões, o que eu verifiquei é que em torno de 70% das decisões utilizam só essas normas gerais e desprezam as normas específicas que tratam dos povos indígenas. A norma constitucional, o Estatuto do Índio, alguns tratados e convenções internacionais que versam especificamente sobre o tema. Também, por outro lado, a maioria das decisões, em torno de 70% das decisões, estabelecem uma idade mínima para a concessão desse benefício previdenciário. Ao invés de considerar as especificidades das mulheres indígenas, que normalmente casam mais cedo. Os costumes são outros, e têm né? filhos mais cedo, né, para a consolidação mesmo do casamento. Eles, então, em torno de 67% das decisões estabelecem a idade de 14, 15 e 16 anos. Então, fixam uma idade específica de forma analógica. Então, essas 2 conclusões acho que são as 2 principais. Tá certo. Bom, então a gente vai debater esse tema. Eu te peço um minutinho, Fabíola, porque no próximo bloco, depois do intervalo, tem debate. Não saia daí. O Academia está de volta e para debater a questão do salário maternidade para as mulheres indígenas, estão aqui o doutor em Antropologia Social, Gustavo Hamilton Menezes, e a mestre em Direito, Thaís Riedel. Começamos então pelas mulheres. Por favor, Thaís.
Bem, primeiramente eu gostaria de parabenizá-la pelo trabalho. Um tema muito sensível, importante, pouco estudado. Eu, pessoalmente, atuo na área previdenciária e acho que o seu trabalho ele vai exatamente ao encontro de algo que eu percebo também, que é a falta da análise do risco social. Porque, como você bem disse na sua tese, o sistema previdenciário está dentro do sistema de seguridade social, né, junto com saúde, assistência e previdência, e ele foi engendrado pela Constituição Federal para prevenir a sociedade brasileira como um todo em relação aos riscos. E, especificamente, se os fatos sociais, que são fontes materiais ali do direito, eles vão caracterizar ou não um risco maior ou menor, dependendo da situação. Por isso que a lei vem e trata desigualmente certas situações, porque são desiguais. Então, o que eu queria saber em relação à sua opinião é exatamente esse foco do risco, né? Que de repente também falta, se você concorda, que falta essa análise, essa sensibilidade para perceber que, embora a legislação possa criar parâmetros, pode ocorrer no mundo fenomênico situações diversas que faz com que nós, juristas, tenhamos que observar que se o risco é diferente e o fim do direito previdenciário é a proteção do risco, isso tem que ser flexibilizado para atingir o fim, que é exatamente o bem-estar da população. Obrigada, professora Thaís. Sim, eu concordo. Especificamente nesse caso, o que nós observamos é que se trata de uma população bastante vulnerável. Então, as mulheres indígenas, elas compõem aí os povos indígenas e realmente elas compõem uma população bastante vulnerável e que realmente se enquadra ali numa situação bem delicada em relação ao risco social. Então, de fato, é um ponto que tem que ser levado em consideração, além do fato da previsão constitucional, da previsão nos tratados e convenções internacionais, que aí então eles estariam no nível hierárquico, né, superior às leis que vedariam a concessão desse benefício previdenciário. Então, a ideia é essa, que por conta dos costumes e dessa forma de vida das mulheres indígenas, que tem que ser respeitada justamente em virtude da determinação constitucional, de reconhecimento dessa organização social. Então, é isso. Tá certo. Uma visão, então, antropológica agora, Gustavo? Fabíola, parabéns também pela sua dissertação, muito importante, necessária. E eu vejo que ela está em sintonia com estudos que percebem as leis não como normativas simplesmente, mas como parte de processos sociais. E que pessoas que estão julgando, os julgadores, eu vejo uma crítica na sua dissertação, mostrando que eles têm uma ideologia por trás daquele julgamento. E tem uma ignorância também muito ampla. Isso vai de encontro com algumas pesquisas que eu tenho feito, principalmente na área da antropologia jurídica e dos índios que estão nas prisões e julgamentos penais, onde, como você coloca, os laudos antropológicos são descartados, o juiz, com seu livre convencimento motivado, muitas vezes traz para si próprio o julgamento e o entendimento da questão indígena. Mas o que a gente vê é um amplo desconhecimento. Já na sua pesquisa e no grupo de pesquisa que você aponta, o Moitará, eu sei que a antropologia está bem presente e que existe um encontro muito grande do direito e da antropologia, com o professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, você cita também a professora Rita Segato. Eu queria que você falasse um pouco da importância desse envolvimento da antropologia e do direito nas questões que envolvem os indígenas. Obrigada, professor Gustavo. Com certeza a antropologia ela nos traz a possibilidade de compreendermos o mundo dos povos indígenas, porque eu acredito que se nós, com a nossa visão, e aí o que acontece nas decisões judiciais, né, que o senhor acabou de mencionar, então com a nossa pré-compreensão e a nossa visão, formos tentar compreender um outro mundo que tem uma cosmovisão diferenciada, então vai ser muito mais difícil e realmente acho que não lograremos êxito nessa compreensão desse mundo, desse outro mundo, né? Então, de fato, a antropologia ela tem nos dado elementos para possibilitar que nós possamos compreender melhor
toda a vivência desses povos, em especial, nesse caso, das mulheres indígenas. E aí o que eu constatei de fato que é uma pena, né, é algo até difícil de compreender por que nas decisões judiciais, apesar de em todos os processos constar laudo antropológico, ou seja, um trabalho desenvolvido por um antropólogo que mostra a organização social, que mostra os costumes, né, políticos, econômicos e sociais daqueles povos. Existe em cada um desses processos um laudo antropológico, mas eles são simplesmente desconsiderados e as decisões são tomadas com base numa pré-compreensão. Thaís? No seu trabalho tem um capítulo específico analisando a jurisprudência, né? E um aspecto que você identificou foi que as análises não procuram verificar a situação real, a visão de mundo, o aspecto cultural, mas que às vezes até menciona, mas a fundamentação acaba sendo com comparações, analogias em relação ao menor aprendiz, né? Situações que não se adequam ao caso. E por outro lado, eu gostaria de saber exatamente se você também não teve essa percepção, que eu acho que é um fenômeno do nosso judiciário, e aí as matérias que são mais específicas acabam sofrendo mais, que é o peso da jurisprudência. Então, se cada caso eu posso estar tratando, às vezes, de indígenas diferentes, com culturas diferentes, mas se o tribunal uma vez já falou que é assim, 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 então repete-se esse modelo. Então, se o peso dessa jurisprudência, muitas vezes tem falado aí, não sei se pelo volume também, eu sei que seria um objeto de uma outra análise, mas também se foi algo que você constatou nessa sua análise. Sim, é interessante que ao longo da análise das decisões eu pude verificar, principalmente no âmbito de um dos tribunais pesquisados, que foi onde eu identifiquei mais decisões, como há uma mudança das decisões, da conclusão das decisões, após um julgamento que se mostra mais relevante, né? Um julgamento um pouco mais aprofundado, em que se discute com mais profundidade aquele tema. Então, de fato, eu percebi isso. Aí, depois desse julgamento, simplesmente passam novamente a repetir aquelas decisões. Vira um precedente, né? Vira um precedente, exatamente. Né? Então, o que eu observei, como teve um período de pesquisa, né, foi durante 10 anos, então eu observei que no começo as decisões judiciais seguiam por um determinado caminho. Aí depois vieram algumas decisões paradigmáticas e aí começaram a influenciar as decisões seguintes, né? Mas, de fato, não há um aprofundamento. O que nós verificamos é isso, é que realmente não há um aprofundamento e se colocam todas as mulheres na mesma situação, que é isso que a utilização do laudo antropológico evitaria, porque você poderia verificar quais os costumes daquele determinado povo, né? Então, mas por outro lado, o que é que acontece? Na realidade, se utiliza uma pré-compreensão generalizada de todos os povos indígenas, como se todos fossem iguais e não tivessem as suas especificidades. Então, de fato, isso daí foi identificado durante a pesquisa. Fabíola, achei muito interessante também a consideração, a espécie de denúncia que você faz sobre a invisibilidade do indígena nas leis. Eu também trabalho com isso e, por exemplo, na questão das leis de crimes ambientais, por exemplo, os indígenas hoje, até as terras indígenas constituem quase 13% do território nacional. E as leis de crimes ambientais simplesmente não tocam na realidade indígena. E, por conta disso, muitos casos de indígenas que estão caçando, muitas vezes, ou vendendo arte plumária, eles acabam sendo criminalizados por isso. Então, eu vejo que o seu trabalho aponta para essa necessidade de uma reflexão e de trazer à tona, eu acho que ele traz à tona isso, e mostra que essa invisibilidade ela tem que ser, de certa forma, superada. Como você vê essa tensão no direito entre políticas universalizantes e os casos específicos? Eu acho que essa tensão é um pouco que te leva a refletir. E como você tem enxergado isso?
De fato, os povos indígenas eles vêm sendo invisibilizados em todos os aspectos. Na legislação, em especial, eu fiz um apanhado da história do direito indigenista e o que a gente verificou é que antes da Constituição atual, a Constituição Brasileira de 1988, o que se verificava era uma tendência à incorporação dos indígenas à comunhão nacional, para que eles fossem simplesmente extintos. Então, não existia essa intenção de proteção da cultura indígena. Após a Constituição, houve realmente uma mudança de entendimento. A gente fala que a Constituição foi um marco, um novo paradigma, trouxe um paradigma do respeito aos povos indígenas, à sua identidade e à sua cultura. Mas, da previsão constitucional para a prática, existe ainda uma grande diferença. Então, de fato, as políticas elas não são específicas. O que eu observei também é que durante os processos judiciais, as mulheres indígenas elas não são ouvidas, não existe a voz dessas mulheres indígenas nos processos judiciais. Então, elas são, de fato, invisibilizadas. Então, apesar da previsão constitucional e de outros marcos normativos internacionais, né, que eu acabo citando, Convenção da OIT, né, Declaração da ONU, que são marcos importantes do direito indígena. Apesar de tudo isso, na prática, a gente observa que eles continuam tendo esses direitos negados. E na efetivação ou na aplicação dessas políticas públicas, eles simplesmente não aparecem. Então, isso daí acaba dificultando mais ainda a efetivação dos direitos dos povos indígenas. Por isso, eu acredito que muitas mulheres indígenas nem tenham conhecimento dessa possibilidade de pleitear esse direito perante o Poder Judiciário. A última pergunta, então? Ok. Fabiola, nas minhas pesquisas, a gente tem percebido, junto com meus professores e colegas, que a parte dessa observação, dessa noção que têm os julgadores, vem de um desconhecimento amplo da questão indígena. E a gente tenta entender um pouco sobre isso. A gente acha que a própria falta de formação escolar mesmo, o entendimento do currículo, o próprio currículo escolar, ele não dá ênfase a isso. Como você colocou, a ideia predominante é que os indígenas eram coisas do passado, que seriam, enfim, renegado ao passado. E então isso surpreende muitas pessoas. Você também aponta isso na sua pesquisa. Como você acha que isso pode ser superado e de onde você vê o caminho para essa superação? Certo. De fato, quando a gente começa a estudar toda essa história da legislação indigenista, a gente observa como ela foi preconceituosa em relação aos povos indígenas. Então, eu acredito que ela influenciou bastante e continua influenciando ainda as decisões atuais. Além disso, a educação jurídica, né? A educação jurídica tradicional. Eu verifiquei, por exemplo, na análise de várias obras previdenciárias, que o tema, quando tratado, e num percentual muito pequeno, ele é tratado de forma muito precária, sem a exploração de todas as nuances que envolvem a discussão da concessão dos direitos previdenciários para os povos indígenas. Então, de fato, nas faculdades também os currículos, né, como o senhor mencionou, eles não abordam a temática indígena. Por exemplo, na minha formação, eu não tive essa formação, né, eu não tive a possibilidade de estudar o direito indígena. E então acredito que todos esses pontos eles acabam influenciando na formação do julgador, né? Então que ele nunca teve contato com aquele tema. Então, na medida que quando chega um processo para ele julgar, o que acontece? Ele não tem os elementos, ele não tem os fundamentos que vão auxiliar naquele julgamento. Aí, mais uma razão que ele deveria recorrer à antropologia. Mas o que acontece, na verdade, é que ele recorre às pré-compreensões, aos preconceitos, aos pré-julgamentos, que a gente sabe que ainda existe na sociedade em relação aos povos indígenas. Eles são muito marginalizados, existe muito preconceito em relação ao modo de vida, e, enfim, e a outros aspectos correlatos a isso. Acredito que
seja fundamental uma mudança nessa educação jurídica tradicional. Esse é um dos passos. Talvez a implementação nisso no currículo das faculdades, como o direito do consumidor, por exemplo, que é super falado, né? Sim, já traria ali uma discussão, pelo menos, né? Então, é isso, inclusive, que a gente tem tentado, por meio do grupo de pesquisa, tentado contribuir um pouco também na educação jurídica. Acredito também que, de um tempo para cá, o tema tem despertado maior curiosidade entre os estudantes de direito, e aí... Enfim, espero que daqui para frente haja um interesse cada vez maior e que, então, possa, de alguma forma, influenciar na formação desses novos julgadores. Tá certo. Bom, nosso tempo chega ao fim, eu agradeço. Fabiola, a sua presença aqui, os seus esclarecimentos, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de apresentar aqui a dissertação. E agradeço também pela participação dos professores. Os debatedores, muito obrigada, Gustavo. Obrigado também. Thaís. Então a gente encerra por aqui. Fabiola, se você também tem interesse em apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa, mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vê na tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.